Vou live. Bom dia, pessoal. Gostaria que alguém colocasse aí nas mensagens se o áudio está bom, se o vídeo está bom também. Aguardar aí alguém comunicar. Quem está pelo YouTube, dá um feedback para a gente aqui. Vamos ver. Se eu quiser também posso botar no YouTube, né? Eu vou entrar no meu... Ver se alguém responde aí, pessoal. Vou ver. Ok, tá ok. Pronto, então, tudo certo. Vamos começar. Bom dia a todos, nesse sábado ensolarado, pelo menos aqui na cidade de Itabuna. Eu tenho o prazer de contar comigo hoje aqui com a presença do ilustre doutor Adriano Bezerra e da doutora Andréa Presas, para formar hoje esse trio que vai falar sobre as audiências telepresenciais, que é um assunto muito polêmico, é novo e interessante. A gente tem que já acostumar com essa nova sistemática, porque tão cedo nós não retornaremos para as audiências presenciais. Eu sou juiz da terceira vara, para quem não me conhece, a terceira vara de Ilhéus. Doutor Adriano é juiz da primeira vara de Salvador e doutora Andréa é juíza da segunda vara de Vitória da Conquista. A doutora Andréa, ela está cedida à presidência, ela é juiz auxiliar da presidência do TRT, da 5ª Região, e o doutor Adriano é juiz do Fórum Trabalhista da cidade de Salvador. Pois bem, então, feitas essas apresentações, eu passo a palavra para a doutora Andréa Presas. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com meus amigos Caio e Adriano, tratando desse tema aí que é o tema da hora, né? A audiência telepresencial. Eu acho que é o que mais se fala hoje, em todas as lives, em todos os comentários, é sobre esse tipo de audiência. E aí eu queria falar um pouquinho, assim, da parte técnica, né, da realização dessas audiências. Primeiro, dizer que isso não é nada novo, nós já estamos acostumados aí a utilizar esses recursos tecnológicos há muito tempo, né? Claro que a pandemia aí do coronavírus, ela fez com que todo esse processo se acelerasse, mas se a gente pega aí, inclusive na legislação, né, Caio, Adriano, a gente vai ver aí que já há muito tempo a tecnologia adotada, me lembro lá da época ainda do fax, né, o facsímile, que essa geração nova nem sabe o que é isso, né? Esse pessoal mais novo nem ouviu falar nisso. Mas eu advoguei na época e cheguei a fazer recursos, interpor recursos, utilizando a tecnologia, aquela grande tecnologia do facsímile, né? Era um espetáculo aquilo ali. E aí, com o avanço da tecnologia, evidentemente, a gente passa a ter outros recursos. O WhatsApp é universal e no Brasil, me parece que é o país que mais utiliza o WhatsApp no mundo, é o Brasil, e a gente já terminou praticando. Quem de nós aqui, eu estou me referindo a nós três aqui que estamos aqui hoje, já fizemos algum ato processual com o WhatsApp, né? Seja a oitiva de uma parte, a oitiva de uma testemunha, e até mesmo a notificação das partes e testemunhas. Lembrando que o nosso tribunal ele tem um ato, uma portaria conjunta, a portaria conjunta 01 de 2020, que regulamenta o uso do WhatsApp nas comunicações judiciais, o que é muito bacana, né? Então, a gente, nesse tempo aí de pandemia, os oficiais de justiça, eles têm utilizado e-mails e WhatsApp para fazer as comunicações judiciais. E aí, a propósito da audiência telepresencial, existem várias plataformas disponíveis. Agora mesmo, a gente está usando uma outra plataforma, né? Essa StreamYard, mas existem várias. Então, por exemplo, o CNJ adotou lá o Webex da Cisco, o STF adquiriu lá o Zoom, e o nosso tribunal já tinha adquirido, há uns 3 anos atrás, o pacote da Google, o G Suite, e nesse pacote vem incluída essa ferramenta do Google Meet, que dessas todas, eu particularmente, não sei se meus amigos concordam comigo, eu considero a mais intuitiva, a mais fácil de operar, né? Ela é muito intuitiva, não tem dificuldade nenhuma. Inclusive, eu digo para as pessoas, gente, comecem a entrar no Google Meet, façam testes em casa, usem seus parentes, filho, amigo, o que for, né, para fazer esses testes, porque você termina se tendo mais intimidade com a ferramenta e fica muito mais fácil até de você compreender como é que funciona. Mas a propósito das audiências, né, como eu disse, o nosso tribunal ele vai utilizar essa plataforma do Google Meet,
E a ideia é que exista, né, está para ser regulamentado, está para sair já algum manual. A nossa presidente Dalila está empenhada em fazer com que isso funcione. Todo o tribunal hoje, todas as equipes estão voltadas para a realização das audiências telepresenciais. Então, existe uma preocupação do tribunal em relação a isso, de disponibilização de equipamento, de capacitação de magistrados e servidores a esse propósito, para que tudo isso flua muito naturalmente. E a ideia é que eu não tenho acesso, não tive acesso ainda ao manual, mas já conversamos lá na presidência, a Firmo já conversou comigo sobre isso, é que existam 2 salas, uma sala de espera, né, Adriano, você inclusive já antecipou isso numa live, uma sala de espera, ou seja, estará na sala um juiz, na sala de audiência, com o servidor, que é o secretário, e haverá uma outra sala virtual, que a gente está chamando de sala de espera, com um outro servidor, e esse outro servidor recepcionará as partes. E a gente trazendo isso para o mundo presencial, o paralelo que seria com aquela antessala, que fica do lado de fora da sala de audiência, todo mundo fica ali aguardando. Então, a gente terá também essa sala de espera, em que haverá ali um servidor controlando, né, todo mundo. Esse link será público, será publicado na página do tribunal, e qualquer pessoa que queira vai poder entrar nessa sala e ficar ali aguardando. No momento em que sua audiência for iniciar, aquele servidor responsável por controlar essa sala de espera vai informar, vai dizer, olha, agora o senhor, a senhora está sendo chamado, ou o advogado, o doutor, a doutora estão sendo chamados lá na sala de audiência, portanto, por favor, cliquem aí no link agora da sala de audiência e ingressem na sala de audiência. Então, meus amigos, da forma que a coisa vem sendo conduzida pelo nosso tribunal, vai ser muito tranquilo isso, essa transição vai ser muito tranquila, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso. Então, é mais ou menos isso que eu queria resumir, essa parte técnica, né, para depois a gente ingressar aí nas outras discussões jurídicas mais acaloradas. É isso. E o que a gente vem observando é que está tendo muita resistência, mas a resistência é natural do ser humano por conta de coisas novas. A resistência não fica só por conta do advogado que tem receio de haver alguma falha na prova, por conta da testemunha, mas resistência também no nosso próprio meio, entre juízes, servidores, de uma forma geral, a essa resistência, a gente tem que vencer essa resistência inicial. Eu, inclusive, dou um exemplo que quando, no Supremo Tribunal Federal, e há um tempo atrás, há uns 80 anos, as petições elas eram manuscritas. E aí um advogado comprou uma máquina datilografar e fez a petição datilografada, e aí recorreram até o STF para arguir a nulidade dessa petição, porque ela tinha sido datilografada. Então isso é só um exemplo. Quando o computador veio também, foi uma resistência incrível, porque aí saía da máquina de escrever, foi o computador. Quando o PJE veio, foi outra resistência, até hoje o PJE tem resistência. Né? Já tem 8 anos aí na luta do PJE para ver se ele se adapta às necessidades de todos nós. Aos poucos está chegando, mas só pelo fato de a gente ter se livrado daqueles processos físicos de volumes e mais volumes, já valeu a experiência pelo PJE. Então, fazendo eu passo a palavra agora para o doutor Adriano. Bom dia a todos vocês, bom dia, Caio, bom dia, Andréa, bom dia a essa qualificadíssima audiência que aqui nos acompanha, e homenageio a todos, na pessoa do meu amigo Nicanor Fávaro Filho, desembargador-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, que aqui se faz presente. Então, muito obrigado pela presença de todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que eu também gostaria de estar aí, onde vocês estão, mas esses 2 grandes monstros sagrados, o professor Cairo Júnior e o doutor André, fizeram essa gentileza de me convidar para estar aqui trocando ideias com vocês. Antes de mais nada, é importante salientar que não existem verdades absolutas. Então, nós aqui estamos para conversar, trocar ideias, dialogarmos sobre essa situação nova que existe e que nós precisamos enfrentar. Particularmente, em relação à audiência telepresencial, como disse muito bem Cairo e como pontuou de forma brilhante Andréa, precisa ocorrer. O CNJ não poderia silenciar, não poderia ficar
sem dar uma atenção ao jurisdicionado. Precisaria colocar à disposição de todos uma plataforma que viabilizasse o caminhar do processo. É claro que todo e qualquer ato pode possuir um equívoco aqui ou ali, mas o que não me parece razoável é que pensemos em ter que aguardar o retorno da atividade presencial, mesmo porque não sabemos quando isso ocorrerá. O Supremo Tribunal Federal já estendeu lá o teletrabalho na Excelsa Corte até dezembro, até o final do ano. Então, nós não sabemos quando poderemos retornar ao convívio pessoal, presencial. E adianto logo que, quando isso ocorrer, não será nas mesmas bases passadas. As pautas serão menores, as audiências não ocorrerão no mesmo turno, terá necessariamente de haver uma diminuição de fluxo de pessoas em todos os fóruns. Então, a realidade é dura, é difícil, e por isso mesmo reclama, antes de mais nada, um sentimento de cooperação, sentimento de colaboração. Todos nós que somos atores dessa cena processual, partes, magistrados, a advocacia, o Ministério Público, a sociedade civil organizada, todos nós precisamos lutar para que a nossa justiça do trabalho, e é nossa, na acepção verdadeira da palavra, que ela possa prosseguir nas suas atividades. Então, aqueles que ainda resistem a uma audiência telepresencial, eu pontuo inicialmente que não é justo que as partes fiquem aguardando o retorno desta audiência presencial. Também não é justo para com as senhoras advogadas e os senhores advogados que fiquem aguardando indefinidamente o fim do processo para que possam auferir os seus justíssimos honorários advocatícios ou honorários de sucumbência, conforme o caso. Não me alongarei muito, porque, como eu disse, eu sou aqui um mero coadjuvante. Vim aqui para ouvir Cairo e Andréa, mas gostaria de pontuar algumas coisas que julgo de logo serem necessárias até para iniciarmos um debate. É verdade, meu amigo André. Até para iniciarmos esse debate com todos vocês que aqui nos acompanham. Há muito tempo já se fala na CPCização do processo do trabalho. E como eu vejo que esse termo cria algumas controvérsias, eu quero deixar claro, de forma transparente, quando nós falamos em CPCização, em momento algum, nós estamos abrindo mão das normas que regem o processo do trabalho, dos princípios que norteiam o nosso processo do trabalho e que são tão caros. Mas é claro que, no momento excepcional, nós precisamos importar do diploma adjetivo civil alguns tópicos, alguns artigos, alguns procedimentos que podem nos ser úteis. Por exemplo, a supressão da audiência inaugural. Então, a parte não mais será notificada, a parte reclamada, não mais será notificada para comparecer a uma audiência na qual, se não houver acordo, apresentará a sua resposta. Será ela notificada para, no prazo de 15 dias, apresentar a sua resposta. Apresentada a resposta, o reclamante terá vistas para manifestação sobre a defesa, uma réplica que não existia, mas tem que existir a partir de agora, e sobre os documentos. A partir daí, o juiz irá proferir uma decisão de saneamento e o processo continuará normalmente o seu trâmite como sempre foi. Mas, como eu disse, e para finalizar essa minha introdução, algumas pequenas adaptações são necessárias. Cito aqui o exemplo que disse na última participação minha, uma outra live, para o César Bahia, que manda um abraço. Testemunha. Nós sabemos que no processo do trabalho normal, tradicional, presencial, não havia necessidade da parte indicar o nome da testemunha. Bastava levá-la, conduzi-la até a sala de audiência. Como nós estamos agora no meio virtual, é indispensável que as partes indiquem não só o nome e endereço da testemunha, já que o juízo precisa notificá-las, uma vez que os atos não permitem que seja imposta essa atribuição às senhoras advogadas, aos senhores advogados, e é preciso também a indicação de um telefone, um aplicativo de mensagens, que pode ocorrer, veremos daqui a pouco, de alguém estar fluindo, a testemunha está sendo interrogada e cair. Olha, agora a gente teve até um exemplo do que pode acontecer na audiência. O servidor poderá a internet mandar um zap para essa testemunha para dizer de vocês, o que está ocorrendo.
Adriana, está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu também. Falar, Caio. Eu acho que Cairo congelou aí. Daqui a pouco ele descongela. Então, só para concluir, isto pode ocorrer. Então, quando o juiz for determinar que a parte indique nome, endereço e um celular, de preferência com aplicativo de mensagem, não pensem que o juiz está exorbitando as suas funções. Ele apenas está cuidando para que a audiência, de fato, ocorra sem qualquer embaraço maior, além daqueles que já são previsíveis. Estas seriam minhas considerações iniciais, enquanto o professor Caio hiberna, eu passo aqui a palavra para a minha amiga e mestra Andréa Bressas. Pois é, meu amigo, vamos ver se Cairo consegue recuperar aí a imagem, né, e a voz. Mas eu estou vendo aqui no chat já algumas colocações e eu queria fazer alguns comentários. Minha amiga Graça Varela, ela diz aqui, vocês acham que veio para ficar a possibilidade de audiência telepresencial? Eu acho que sim, Graça. Veja, antes mesmo das audiências telepresenciais, a gente já estava ouvindo testemunha por videoconferência, né? Inclusive, quando eu estava lá na titularidade da Vara de Barreiras, foi a vara piloto do projeto do tribunal a fazer aí a primeira oitiva de testemunha por videoconferência. Eu estava em Barreiras e ouvi uma testemunha em Vitória da Conquista para não adiar o processo, né? E na ocasião, inclusive, eu cheguei a comentar até nos grupos lá nossos de magistrados que a gente podia pensar em expandir isso, principalmente naquelas localidades em que a jurisdição é gigantesca, como é o caso de Barreiras, que são 13 municípios, os deslocamentos. Às vezes, o oficial de justiça, para notificar uma parte, ele vai percorrer 400 quilômetros para ir, 400 para voltar. Agora, imagine a parte hipossuficiente ou a testemunha que não tem condições. Voltou, Cairo voltou. Ou a testemunha que não tem condições percorrer 400 quilômetros para fazer uma audiência que vai durar 5 minutos e retornar. Né? Então, na época, até disse assim, poxa, a gente podia começar a pensar em convênios com a própria OAB, com prefeituras, né, com órgãos públicos, para que essas partes e testemunhas fossem ouvidas onde estão, na sua residência, né, na cidade do seu domicílio, e não tivessem que se deslocar. Né? Então, eu imagino que agora, em razão dessa pandemia, como nós somos obrigados a adotar isso, a gente possa pensar o uso desse tipo de tecnologia daqui para frente, mesmo quando acabar a pandemia, para facilitar o acesso à justiça, né? A gente fala tanto de acesso à justiça, mas exigimos que a pessoa se desloque quilômetros e quilômetros para comparecer presencialmente a uma audiência, quando isso poderia ser feito por uma mera videoconferência. E eu digo para vocês com muita tranquilidade, assim que começou a pandemia, nos primeiros dias, eu já comecei a fazer audiências pelo Google Meet, no computador. E é uma excelente ferramenta, Guilherme. Eu tenho, assim, feito várias audiências, né? Desde então, desde março, eu tenho feito audiências, e tem sido excelentes as audiências pelo computador, né? Eu fiz... Tá me ouvindo bem aí? Tá? Agora aconteceu até algo que pode acontecer durante a audiência, que é simplesmente minha internet foi embora aqui durante alguns minutos, e o próprio ato do TRT e do CSJT, ele tem previsão em relação aos efeitos desse acontecimento. Aí o juiz vai decidir se continua ou não com a audiência, mas os atos já praticados, eles ficam preservados, está dito lá expressamente. Eu já fiz 2 audiências, no caso, fiz uma audiência de instrução e fiz uma audiência de conciliação. As audiências de conciliação, elas são bem tranquilas, mas a prática que vai predominar mesmo, pelo que tenho visto entre os colegas, é que a primeira audiência a gente não vai fazer, que é aquela audiência para apresentar a defesa. A gente vai notificar para apresentar a defesa e ainda vai ter audiência já de instrução. Mas essa primeira audiência que eu fiz, ela demorou muito porque eu fui registrando todos os atos, eu fui registrando os depoimentos, e isso atrasa muito, porque você tem que editar para o secretário de audiência e a comunicação não estava muito 100%. Mas agora, com a regulamentação, e que remete até, inclusive, à resolução 105 do CNJ de 2010, e que foi repetida agora nessa regulamentação do ato do TST e do TRT,
os depoimentos eles não precisam ser registrados em ata. Eu estou Na ata, está me ouvindo, André? Estou. Tá. Os atos, eles só vai ser necessário registrar na ata os requerimentos dos advogados, das partes e as decisões do juiz. Não vai ser necessário mais, quer dizer, fica facultado ao juiz, se ele achar conveniente para ele, vai depender muito do entendimento pessoal, ele registrar o depoimento. No meu caso particular, eu acho que registrar o depoimento, ele atrasa muito a audiência e deixa a audiência muito cansativa. Por isso eu vou adotar esse procedimento de deixar lá, porque após o encerramento da audiência, o arquivo vai ficar gravado e vai ficar disponibilizado para as partes terem acesso. Então, eu acho que isso vai adiantar bem as audiências. Adriano, pode falar agora, se quiser. Fala, ele está ouvindo você, André? Eu estou sem o som de Cairo. E de André? André Presas. Eu estou ouvindo todo mundo. Enfim, eu recebi aqui uma indagação de Dr. Guilherme Scofield sobre essa questão que eu me referi, sobre as testemunhas. E eu gostaria de falar especificamente sobre esse tema. Nós vivemos uma nova realidade. Nós não podemos querer resolver os problemas excepcionais que se apresentam voltados com os olhos para o passado. Nós precisamos ser criativos, nós precisamos ser, até certo ponto, inventivos, nós precisamos encontrar fórmulas de fazer com que o processo caminhe. E nesta forma de tentar caminhar, como eu falei antes, são indispensáveis alguns requisitos, sendo o primeiro deles o da colaboração, o da cooperação. Então, para deixar claro, quando o juiz notifica a parte e solicita que indique o nome e o telefone da testemunha, não está, em hipótese alguma, exorbitando sua competência, suas atribuições. Está apenas e tão somente visando a fazer com que a audiência possa ocorrer de uma forma mais célere, inclusive. O professor Cairo já fez algumas audiências telepresenciais e nós podemos constatar que o desenrolar dessas audiências é um pouco mais lento do que é uma audiência presencial. Então, quanto melhor for a forma de otimizarmos esta sessão, melhor será para todos nós. Então, se a parte oferece previamente o endereço da testemunha para que possa ser notificada, bem como o celular com aplicativo de mensagens para que possa ser contactada, se, por exemplo, sair da sala por algum problema de energia ou de informática, o servidor possa contactar para saber se haverá ou não possibilidade de retornar. Então, não vejo isso como um grande problema, não vejo isso num avanço do juiz para além do que ele cabe a fazê-lo. Estamos apenas pensando em celeridade, em praticidade, em otimizar os trabalhos. Se o advogado não quiser fornecer, eu apenas lamentarei e aguardarei a audiência. Se na audiência ocorrer qualquer problema com a comunicação naquele momento com a testemunha, a sessão será adiada. E é isso que nós não gostaríamos que ocorresse, porque nós já vivemos uma situação extremamente grave e o nosso propósito aqui não é outro, senão fazer com que a justiça, em benefício de todos nós, venha a caminhar. Então, eu acho que nesse momento de crise, nós devemos, na medida do possível, nos desapegarmos daqueles paradigmas antigos e devemos, juntos, magistratura, Ministério Público e advocacia, procurarmos um caminho que seja saudável e bom para todos nós. Eu queria saber... André Presas. Eu queria saber a opinião de vocês de um tema muito polêmico. Eu acho que talvez seja o mais polêmico dessa história toda, que é a justificativa se o advogado ou a parte poderia simplesmente dizer que não concorda com a realização da audiência. Seria possível isso ou seria necessário justificar apresentando um fundamento, um motivo para a não realização da audiência? Sobre esse tema, Cairo, se o advogado pode simplesmente recusar, não quero fazer audiência e pronto, ou se ele precisa justificar, eu entendo que tudo deve ser justificado.
como o Adriano bem colocou aí, a gente tem que colocar hoje o princípio da colaboração ou cooperação no mais alto patamar, né? Porque eu imagino que não caberia uma recusa mera e simplesmente, não estou a fim de fazer audiência e pronto, né? Não é assim. Não é assim que funciona. Até porque, meus amigos, eu acredito, e aí Adriano disse, olha, o ato superior, né, do TST, CSJT, suspendendo tudo aí até o final do ano, é um indicativo de que talvez esse ano, 2020, a gente não tenha mais realização de ato nenhum presencial. Então, que hoje os tribunais superiores estão dizendo que é uma faculdade, estão sendo bem flexíveis em relação à interpretação, aos cuidados, pode ser que ali adiante, passados mais alguns meses, isso se torne impositivo e as audiências vão acontecer independentemente da vontade, inclusive com combinação de punição, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu digo, vamos todos aprender juntos, esse momento é um momento de colaboração, né? Vamos fazer nossas audiências, vamos conversar com a outra parte, marcou a audiência, olha, todos concordam, vamos ouvir testemunha, eu não consegui o contato da testemunha antes para que ela fosse notificada, mas eu vou levar, eu levo minha testemunha. No dia, na hora, eu informo o contato da minha testemunha, ela poderá ser chamada para ingresso na sala de audiência. Nós temos ainda um problema no Brasil de inclusão digital, isso é um fato, né, um fato. Mas já houve um ganho muito grande, se a gente compara os dados dos 10 últimos anos, a inclusão digital aumentou assim exponencialmente. E hoje, e principalmente eu digo nas grandes cidades, dificilmente uma residência você não terá um acesso à internet, né? Seja por um computador, seja por um smartphone. Claro, você pode dizer, esse smartphone é um pacote de dados que não comporta. Sim, é possível que isso aconteça. E o juiz vai ter essa sensibilidade de caso a caso analisar. Agora, simplesmente dizer, não estou a fim de fazer audiência e pronto, isso para mim não é possível de forma alguma. Deveria haver alguma justificativa para que o juiz possa, portanto, analisar. Adriano. Dessa, se você me permitir, só para complementar tudo que você disse, que eu subscrevo totalmente, eu queria pontuar duas coisas. Primeiro, as cortes superiores, tanto o Tribunal Superior do Trabalho quanto o Conselho Nacional de Justiça, e aqui, regionalmente, o nosso 5º regional, têm respeitado as partes, bem como as prerrogativas das senhoras advogadas e senhores advogados. Mas, como eu disse, colaboração nesse momento é fundamental. Se todos nós nos unirmos, não nos unirmos nesse sentido de colaboração, não chegaremos a um bom termo. E podem, Vossas Excelências, ter certeza que nós aqui, juízes, estamos lutando muito em benefício da sociedade, para que o processo possa caminhar respeitando, obviamente, prerrogativas e direitos. Nós, obviamente, temos em mente que a celeridade ela tem que andar de mãos dadas com a serenidade. Nós não queremos, em hipótese alguma, atropelar os fatos nem o direito. E leio aqui algumas indagações. E se a parte não tiver meios de acesso à internet, por exemplo, meios de adentrar a sala telepresencial, o que ocorrerá? Tanto o ato do TST quanto do CNJ já prevê isso. O artigo 3º, parágrafo 3º da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, bem como o artigo 5º do ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, são expressos ao dizerem, se não houver possibilidade por questão técnica ou prática, bastará a parte comunicar o fato ao julgador. Notem, senhores e senhoras, que esses atos sequer exigem a comprovação, mas a simples alegação. Mas, como pontuou Andréa de forma brilhante, não nos parece razoável que a parte peticione simplesmente dizendo não vou porque não quero. Aí nós estaríamos escapando ao mínimo de rigor formal que se exige do processo, onde todas as manifestações e todas as decisões
hão de ser necessariamente fundamentadas. Então, com base nesses atos que eu acabei de citar, o ato 11 do TST, da Corregedoria, e a resolução 314, basta aquela parte que não tenha condições de acessar a sala virtual que comunique ao julgador a questão prática ou técnica que lhe impede o acesso. E nessa situação, o processo será retirado de pauta. Entendam, senhores e senhoras, como bem pontuou André, não é uma obrigação, nós não estamos querendo impor, neste atual momento, nenhum ato cuida de imposição às partes, ou às senhoras advogadas e os senhores advogados. Mas, como bem pontuou Andréa, nós não sabemos quando voltaremos. Então, seria bom que houvesse colaboração, cooperação de todos nós, atores da cena processual, para que consigamos atravessar esse momento de tormenta com os olhos fixados, especialmente no jurisdicionado e na nossa Justiça do Trabalho, que não pode se afundar neste maremoto criado por esta pandemia. Professor Cairo, eu não estou conseguindo ouvir, professor Cairo. Eu acho que algum problema. Houve algum problema quando eu saí e voltei. Eu concordo com o Adriano e com o André. Eu acho que tem que haver um mínimo de justificativa plausível para não fazer audiência. Eu acho, todavia, que essa confusão ela decorre de uma interpretação literal do caput do artigo 6 do nosso ato. Mas no ato do CNJ e no ato do CSJT não tem essa redação. Ela não diz que a parte simplesmente falará que não concorda com a audiência. Mas eu vou colocar aqui na tela, aqui, ó, o artigo 6º do nosso ato. A audiência somente poderá prosseguir com a presença e a concordância das partes nela envolvida, de seus advogados e procuradores. E agora, aí, por essa redação aqui, dá a entender que só precisa dizer, ó, eu não concordo, porque não fala nada de justificativa no caput. Mas no parágrafo 1º, ele já dá a ideia de que tem que ter alguma justificativa. Ele fala, iniciada a audiência, note-se aí no parágrafo 1º, iniciada a audiência, mas no caput ele fala o seguinte, somente poderá prosseguir com a presença das partes, presença e a concordância das partes, ou seja, tem que estar presente, para lá na audiência dizer, olha, eu não concordo com o prosseguimento dessa audiência. Mas uma vez concordando com o prosseguimento, no parágrafo 1º, é que ele diz a justificativa. No caso de não poderem ser praticados os atos, pela impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos. Então, por isso que eu acho que tem que ter uma justificativa. Eu tenho algumas questões aqui para trazer também ao debate. Primeiro, aqui, em relação a essa questão da oitiva de testemunha, que tem sido, talvez, a parte mais crucial, a questão mais crucial. Há uma preocupação generalizada sobre a oitiva dessa testemunha, de que forma isso se daria. E aí eu quero lembrar que o CNJ, desde 2010, tem uma resolução, Cairo? 105, a resolução. Isso. Que regulamenta a oitiva de testemunha por videoconferência. Na verdade, a oitiva, o depoimento pessoal por videoconferência. Claro que antes da pandemia, a gente fazia a oitiva, a testemunha se dirigindo ao fórum, ao fórum da localidade onde ela estivesse, e ali ela seria ouvida. Meus amigos, é impossível, em qualquer meio, seja presencial, seja telepresencial, que você tenha absoluta segurança da prática dos atos. Nem presencialmente a gente tem absoluta segurança, As partes, as testemunhas, elas ingressam na sala de audiência presencial com seus smartphones e a gente não tem condições de saber o que é que ela está ali fazendo naquele smartphone enquanto ela está sendo ouvida entre uma pergunta e outra. Então, a gente não tem como saber isso durante a audiência presencial, quanto mais, E aqui na audiência telepresencial, veja, eu estou olhando para o rosto dos meus amigos aqui, eu estou vendo as expressões. Não é possível que eu não consiga fazer um mínimo de leitura, e perceber se essa pessoa está olhando ao redor, se ela está olhando para o celular, Talvez a gente tenha que reconfigurar a forma de advertência dessa testemunha, sair daquela advertência padrão e dizer... testemunha, você está numa sala, em que local você está, como o Cairo fez, você está em casa, está em que local, você está sozinha, está acompanhada, tem alguém aí com você na sua sala, Você está com algum outro aparelho eletrônico aí à sua disposição,
né? Então, a gente vai ter que mudar, talvez, a forma de fazer essa inquirição. Em relação à gravação da audiência, veja, os próprios atos, eles dispensam a gravação, quer dizer, na verdade, eles dizem, poderá ser descartada essa gravação se não houver depoimento pessoal. Claro, a gente vai estar fazendo a ata, e aqui a gente vai usar o áudio, que é aquele sistema de audiência. Vamos usar o áudio nas audiências telepresenciais. Se eu estou fazendo a ata e reduzindo a termo as principais intercorrências, não tem sentido eu manter uma gravação que ocupa um espaço gigantesco, né? Na medida em que não houve depoimento pessoal de ninguém. Se houve o depoimento, ele vai ser gravado e vai ser feito o upload para o PJ Mídia. Vai ficar lá à disposição de todo mundo, né? Isso de degravação não tem nenhum sentido mais, né? A gente tem que parar de pensar o processo eletrônico como se ele fosse físico. A gente tem que parar de pensar na audiência telepresencial como se ela fosse presencial, como o Adriano bem colocou. Né, Adriano? Ele disse isso, gente, a gente tem que parar de pensar no processo, na audiência presencial. Ela é diferente e a gente vai ter que adequar a nossa realidade. Eu só abro aqui uma pequena divergência, não sei nem se é divergência, em relação à possibilidade da parte levar a sua testemunha, né? Porque imagino eu que a parte... Né? Aqui eu vou até trazer um dado sobre inclusão digital. Minha amiga Camila Miranda, obrigada, aí ela trouxe isso aqui, essa informação. Hoje, 69% dos lares brasileiros, 69%, possuem acesso à internet. Isso é um dado importante. Possuem acesso à internet, né? Mas voltando à testemunha, acho que a gente tem que oportunizar. Como é que é hoje no presencial? Como é que é no presencial? A parte leva a sua testemunha à audiência, independentemente de notificação. Mas ela pode pedir ao judiciário que ele se encarregue de notificar aquela testemunha. Acho que a gente perfeitamente pode adequar esse procedimento. Eu vou designar uma audiência. A parte não pediu que eu notifique, ela está, então, eu vou presumir que ela vai levar espontaneamente, né? Claro, havendo alguma dificuldade de que essa testemunha seja trazida ao ambiente virtual, aí a gente pode ver que medidas serão adotadas caso a caso, e o juiz criteriosamente vai decidir, como sempre ocorreu na história. Não é, meu amigo Adriano? Perfeito, Dé. Suas colocações, como sempre, é por isso que eu digo, você é paradigmática. Aprendemos sempre com você. Eu só queria pontuar alguns detalhes que eu estou aqui acompanhando em outra tela, as perguntas que estão sendo feitas por essa plateia qualificadíssima que nos acompanha. E eu queria pontuar uma coisa que eu reputo ser de importância ímpar neste momento. É uma expressão que é muito comum no processo civil, mas até então não nos era muito cara aqui no processo de trabalho. Chama-se negociação processual. Isso está lá previsto no Código de Processo Civil. Aí alguém apressado pode dizer, mas existe uma instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho que diz não ser aplicável em sede de processo de trabalho essa negociação. Mas como já pontuamos aqui, tanto eu, quanto o Caio, quanto o André, nós vivemos uma nova realidade, nós vivemos um momento de excepcionalidade. Então, senhoras e senhores, não queiramos buscar soluções tradicionais para problemas que são literalmente excepcionais. Nós temos que ser criativos, temos que ter uma imaginação fértil para juntos, faço questão de dizer juntos, todos nós, a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, encontrarmos uma solução para isso. Então, através dessa negociação processual, pode-se facilitar muito a ocorrência da audiência. As partes podem acordar, bom, vamos dispensar os depoimentos? Reciprocamente, vamos. Então, as partes não precisarão ir para a audiência. Irão apenas os advogados e as testemunhas. Podem também acordar. O que ocorrerá se cair a internet da testemunha no meio do interrogatório? Consideraremos preclusa aquela oitiva ou ajustaremos o adiamento da audiência para que ocorra? Então, eu acho que neste momento de profunda incerteza, de profunda dificuldade, eu acredito que a negociação processual seja uma porta aberta para facilitar esta nossa travessia. Só para finalizar essa questão da testemunha, André, alguns advogados, algumas advogadas me perguntam, mas pode ocorrer de cair a internet da testemunha e não voltar?
E aí seria adiada a audiência para continuar na oitiva dela. E ela pode apresentar uma versão que seja totalmente contraditória àquela inicialmente apresentada. Eu gostaria só de salientar que a testemunha pode cair, mas até o momento em que ela estava prestando depoimento, existe áudio e vídeo do seu depoimento. Então, se na sessão posterior ela começar a desdizer tudo aquilo que havia dito, nós procederemos da mesma forma como procedemos na audiência presencial. Se nós estamos interrogando uma parte de uma testemunha, ela começa a ter uma narrativa e, de repente, desconstrói aquela narrativa para criar outra, o que é que nós fazemos na hora de proferir a sentença? Vamos valorar o meio de prova, vamos examinar se aquelas contradições autorizam ou não o julgador a retirar daquele depoimento o valor probatório. Então, neste particular, eu sei que é difícil, sei que é complicado, toda mudança profunda normalmente demanda uma certa resistência, mas eu acho que nós temos que ter um pensamento positivo e, no sentido de cooperação, de colaboração, seguir em frente. E só para findar minha participação neste item, eu rezo, imploro até aqueles que não querem participar de forma alguma e que apontam falhas no ato ou nos atos regionais e nacionais, eu imploro, façam audiência. Tentem fazer audiência. Até para que possam, com mais razão, apontar os erros. Porque nós, aqui da magistratura, as cortes regionais e superiores, não estamos fechados ao diálogo. Nunca estivemos. Então, é necessário que as audiências ocorram para que os eventuais vícios, erros ou prejuízos sejam manifestados na prática, para que, a partir daí, todos nós juntos, OAB, ABAT, AMATRA, Tribunal, possamos reconstruir o modelo ou construir um modelo melhor, que seja bom para todos nós. O que nós não podemos pensar nisso, eu insisto, é na paralisação da nossa justiça. Concordo com o que a Adriana falou, com o que a Andréa falou também, e eu acho que o grande medo dos advogados é o juiz simplesmente aceitar tudo que a testemunha diz. Eu acho que eu vou sair e voltar para ver se eu consigo ouvir, Caio. Faça isso. Eu estou sem ouvir, Caio. Eu vou sair e volto. Isso. Então, não é isso que acontece. A audiência telepresencial não é pior nem é melhor do que a audiência presencial. Ela é simplesmente diferente. Como a Andrea falou, vai ser uma nova forma do juiz avaliar se a testemunha está falando a verdade ou não. O juiz, tudo que a testemunha fala não significa que o juiz vai acolher como verdadeiro. Então, a testemunha, ela fala com o corpo também. E por isso que alguém até falou, acho que alguém falou até aí, perguntou, para afastar, como eu estou afastado aqui um pouco da testemunha, eu acho que é melhor para o juiz. E isso a gente só aprende na prática. Interrogar a testemunha com ela afastada para ela ver a linguagem corporal das mãos, o que ela faz, para onde ela olha, porque se ela fizer assim, então o corpo vai esconder, e aí fica mais difícil para a gente que já aprendeu isso com a experiência, porque em nenhum curso de direito se ensina a linguagem corporal. Isso a gente vai aprendendo na prática, de muito tempo de interrogatório. Como a Adriana estava falando naquele exemplo que ele deu, que a testemunha estava sem saber nada e de repente cai e volta sabendo tudo. Eu comparo isso com os meus alunos na hora da prova. Por isso que hoje em dia eu não permito mais ir para o banheiro, porque o banheiro é super inteligente. O aluno não sabe nada, ele fica enrolando lá na prova, fica 1 hora, não escreve uma vírgula na prova. Aí pede para ir no banheiro, e quando volta do banheiro, escreve a prova toda. Então é uma comparação que eu faço com a testemunha. Que se acontecer isso de cair, a testemunha estava tendo um depoimento em determinado sentido, cai, e aí, como volta, ela de repente tomou lá um chá de memória e começa a falar, lembrar de tudo. Então, isso aí, gente, a gente vai perceber, os magistrados vão perceber isso e não vão dar crédito para esse tipo de depoimento, não é não, André? Exatamente. Imagine você estar lá com um áudio e vídeo, como a Adriano falou, ela dizendo algo em um sentido, e ela volta, cai a internet, quando ela retorna, ela diz exatamente o oposto. É simples. É desconsiderar esse depoimento. Agora está ouvindo, Adriano? Estou ouvindo. Ótimo. Pronto.
é desconsiderar esse depoimento como meio de prova, como a gente faz hoje, quando a testemunha no presencial, ela entra em contradição, a gente consta na ata e depois, na hora do julgamento, se afasta aquilo ali, afasta o valor probatório. Mas, gente, eu quero fazer esse apelo, o mesmo apelo que o Adriano fez, eu quero fazer. Não fiquem falando, né, vendo os defeitos da audiência telepresencial, sem nem se tentarem participar, né? Tentem participar, entrem, façam os testes, entrem nas salas, aceitem participar das audiências, né? Para a gente você perceber por conta própria, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. E hoje, no momento que a gente vive, eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens. Como eu disse, o magistrado ele vai ter a sensibilidade de analisar caso a caso se ali há necessidade de adiamento ou não. Gente, quando eu falei do acesso à internet, 69% dos domicílios brasileiros possuem acesso à internet. Eu não estou falando de smartphone, não. Eu estou falando de acesso em casa, né? Acesso à internet em casa. Fora isso, eu acho que todos os brasileiros têm smartphones, porque é impressionante. Veja a quantidade de usuários brasileiros no Facebook. Metade da população brasileira está no Facebook e no Instagram, né? Então, será que para acessar a rede social eu tenho internet e na hora de participar de uma audiência a minha internet não é boa o suficiente? Né? Então, a gente vai ter que fazer esses questionamentos. Né? Então, vamos com calma, vamos usar aí a colaboração, vamos participar, vamos querer participar das audiências para, na vida real, vocês terem essa experiência. Acho que só quando a gente tem a experiência da audiência telepresencial, a gente pode afirmar com certeza, né, o que é que a gente achou daquilo ali. Enfim, é isso, né, que eu queria deixar esse recado aqui e pedir essa cooperação de todos vocês. Eu queria só acrescentar a fala de Adriano sobre a negociação processual. O TST, ele primeiro ignorou a praxe processual e também ignorou alguns princípios da Tavênia, com todo respeito. Primeiro que na praxe processual a gente convive diariamente com negociações processuais. Eu vou ouvir uma testemunha, você vai ouvir uma também? Não vou ouvir nenhuma. Então também não vou ouvir nenhuma. Isso aí é uma negociação processual, só que ela não fica registrada nos autos. E nem por isso a nulidade. E mesmo que se faça, no caso, a negociação processual e registre na ata, se não há prejuízo, se ninguém arguir o prejuízo, não tem. Quem é que vai arguir esse prejuízo? O Ministério Público vai dizer que é nulo? E na questão dogmática, os princípios do processo do direito do trabalho não se aplicam ao processo do trabalho. O TST entendeu que não se poderia fazer uma negociação processual porque o hipossuficiente, ele não teria, a manifestação de vontade dele seria viciada, porque ele estaria, né, num estado de miséria, precisaria daquele dinheiro, mas isso aí acontece no direito material. Enquanto tem a relação de emprego, o trabalhador está subordinado, e aí ele aceita qualquer negociação. Depois de extinta a relação de emprego, e ainda mais com seu advogado, né, que está ali para proteger o trabalhador, não tem sentido não se admitir a negociação processual. E, por fim, entraram com a ADI em relação a essa instrução normativa, e no final o TST acabou dizendo que aquilo ali era uma recomendação e não uma instrução. Adriano. Exatamente isso, cara. Perfeitas colocações. Eu tive que sair, eu estava sem o áudio de Caio, e aí se eu continuasse sem um áudio, eu ia perder metade da aula, porque metade de André, metade é de Caio. Então, eu não queria perder essa metade valiosa. Então, saí, mas já retornei. Isso pode ocorrer numa audiência. Obviamente que pode, mas vamos estar imbuídos todos nós do princípio da boa-fé. Eu não quero, nem posso partir da ideia de que alguém vá se valer dessa situação especial para querer auferir uma vantagem processual. Então, acho que todos nós temos que estar imbuídos dessa boa-fé. E eu insisto muito na negociação processual. Recordo-me, por exemplo, que Cairo, sempre na vanguarda, ele já procedeu à inquirição, me corrija se eu estiver errado, Cairo, de uma testemunha por WhatsApp. Parece que isso ocorreu, é verdade? Eu já fiz umas 5 ou 6 ouvidas de testemunha por WhatsApp. Por WhatsApp. E teve uma das testemunhas estava na Holanda. Então, essa testemunha ela nunca ia ser ouvida se você fosse seguir os trâmites normais de audiência presencial, que a gente ia expedir uma carta rogatória. Imagina. Rogatória.
Imagina. Então, Cairo... Então, esse exemplo que eu acabei de citar, que envolve nosso vanguardista Cairo, ele é elucidativo quanto à negociação processual. Por quê? Porque essa oitiva procedeu-se mediante manifestação de vontade de ambas as partes. Então, se as partes, por seus advogados, acordam o rito a ser observado em audiência, o juiz homologa e segue este rito, não há que se falar em prejuízo de qualquer índole, de qualquer natureza. E com base no princípio da transcendência, não havendo prejuízo, já foi cumprida a vontade expressa das partes, não haverá nulidade. Então, eu acho, principalmente para aqueles que têm um certo receio quanto à segurança na sessão, na audiência propriamente dita, o que eu recomendo é a negociação processual. Acho que, desta forma, haverá uma estabilidade plena na hora de ocorrer a audiência. E só para constar, alguém perguntou aqui, me desculpe, mas a velhice não me permitiu ler o nome, sobre a sala de espera. A sala de espera, todos nós teremos conhecimento com brevidade. Andréa Preza muito bem pontuou, o senhor e a senhora sabem, é auxiliar da presidência. Então, ela tem conhecimentos, e já nos passou aqui alguns desses conhecimentos. Outros ela não passou ainda, porque os atos ainda estão sendo produzidos diuturnamente, repensados, pensados, para não prejudicar partes, advogadas e advogados. Então, isso tudo é um procedimento. E o TRT-5 tem sido cauteloso na expedição desses atos, justamente para não atropelar, em hipótese alguma, direitos nem prerrogativas. Mas a sala vai funcionar, se me permitir, Andréa, falar aqui, repetir, vai funcionar de uma forma simples. Todos de uma pauta serão notificados para ingressarem no link. Esse link dará acesso a uma sala de espera. Nessa sala de espera estarão todas as partes, todos os advogados e testemunhas daquela pauta, acompanhados de um servidor. À medida em que o juiz for fazendo, aspas, o pregão virtual, este servidor vai fornecendo ao advogado, à advogada, à parte e testemunhas daquela audiência, outro link, que é o link da sala de audiência. Então, fiquem tranquilos, senhoras advogadas, senhores advogados, que a única preocupação dos senhores será estar na audiência no horário. Tudo mais, o programa já fará por si. Do mais, a audiência será igual à audiência presencial, com esse detalhe de colheita de meio de prova oral, sobre o qual aqui Caio e Andréa já falaram tão bem. E outro medo que o pessoal tem é de alguém informar esse código lá na sala de espera e a testemunha, por exemplo, ingressar na sala. Só que isso não vai ocorrer, porque para ingressar na sala tem que ter aceitação, não é isso, André? Isso. Vejam, por uma questão de segurança, somente quem tem o domínio trt5.jus.br pode ingressar sem permissão. Pessoas que não têm esse domínio, ou seja, de fora do tribunal, precisam de permissão para ingressar na sala. Então, o juiz que vai estar conduzindo, ele vai dar, ou ele ou o secretário de audiência, vão dar permissão àquelas pessoas para ir à medida, né, que forem acontecer nas audiências. E o juiz também ele pode excluir a pessoa da sala, né? Quem tiver com o domínio do TRT pode também expulsar, né, a pessoa, não expulsar, retirar aquela pessoa da sala de audiência ao fim da sua audiência. A pessoa não conseguiu desligar, ela tem alguma dificuldade com o uso da tecnologia. O juiz vai lá, o servidor, o secretário de audiência vai lá e faz a exclusão daquela pessoa da sala de audiência. A gravação da audiência pode ser realizada também por qualquer pessoa que esteja participando da reunião, da audiência, com o domínio do TRT-5. Pessoas de fora do domínio, de fora da rede TRT-5, não podem realizar esses atos. Então, é isso, né? A gente tem segurança, controle total com o uso dessa ferramenta. Alguns criticam a questão da gravação da audiência e da dispensa do registro dos depoimentos, que isso aí dificultaria até o recurso, mas é uma novidade que, inclusive, como a Andrea falou, vai ser um legado que a gente vai ter dessa pandemia, que sempre em tempo de crise a gente tem legados, tem coisas boas que vão deixar, justamente pôr em prática o que a gente já tinha tentado fazer há muito tempo, que era a gravação
das audiências. É claro que isso dá um pouco mais de trabalho na hora de recorrer, porque você tem que assistir todo o depoimento, mas a fidelidade do depoimento em vídeo é muito maior do que registrada na letra fria que fica lá na ata. Então, eu nunca gostei de ouvir testemunha por carta precatória, porque vinha um papel escrito com o que a testemunha disse, a gente sem analisar o comportamento da testemunha, e essa mesma dificuldade devem ter os juízes do tribunal, que é analisar uma ata fria. Isso. Outra coisa é você pegar o áudio e o vídeo e ver a testemunha que está falando, você mesmo vai ter a possibilidade de analisar ali o comportamento da testemunha. Não é isso, André? É isso. Outra coisa, Cairo, assim que você colocou bem, a dificuldade, no caso, seria para o tribunal na hora de analisar o recurso, né? De, em tese, ter que assistir toda a gravação. Mas veja, hoje, a gente não recebe mídia, a gente não recebe links de vídeos e áudios externos ao PJE para assistir como parte da produção da prova. O advogado ele não indica o minuto e o segundo da parte da gravação que a gente precisa ver para comprovar a tese jurídica dele. Nada impede que as partes, por ocasião do recurso ordinário, o advogado do autor indique qual o minuto e o segundo ali, a partir de quando ele pretende que o julgador do segundo grau assista aquela gravação, e assim como a outra parte vai dizer, olha, ele disse isso naquele minuto e segundo, mas logo ali adiante, no minuto tal e no segundo tal, ele complementou e esclareceu. Então, nem o segundo grau vai ter esse trabalho de assistir toda a gravação. Ela vai poder ir direto ali naquele minuto e segundo que foram indicados pelo advogado na sua peça recursal, né? Então, nesse caso aí, é possível até que a gente desenvolva um sistema no futuro que já estava sendo testado, de o secretário de audiência, no momento que fosse sendo feitas as perguntas de determinado tema, ele já ia marcando. Tipo, a gente vai falar sobre a hora extra agora. Aí terminou a hora extra, ele faria alguma coisa no sistema, e aí a gente passaria a falar sobre outro tema, de forma que ficaria mais fácil, aí quando fosse rever o advogado, nesse caso também os integrantes do tribunal, ficaria mais fácil de achar no vídeo, além disso, do próprio advogado indicar na petição de recurso dele onde que foi o ponto que a testemunha falou aquilo. Até para facilitar, Cairo, o próprio juiz pode, durante a audiência, dizer, né, vamos agora, já que essa audiência está sendo gravada, vamos realizar toda a colheita da prova oral vamos fazer as perguntas em relação ao tópico hora extra. E olhar finaliza... Agora, por exemplo, minuto 57.23, vamos falar sobre dano moral. Aí o secretário de audiência, em vez de registrar todo o depoimento, ele colocaria lá, na ata, sobre dano moral, a partir tal. Então seria uma ideia. É isso que a gente está tendo, eu tive essa ideia agora. Então várias coisas vocês vão imaginar no momento que estiver acontecendo. Se nunca acontecer, a gente nunca vai ter essas ideias. A gente só tem essas ideias se a gente for fazer. Perfeito. É exatamente isso. Concordo com tudo que vocês falaram. Só vi aqui uma mensagem da doutora Mila Cristo, me parece, com certo temor, porque ela disse que a advoga, para reclamantes, basicamente, ela estava com o temor dessa audiência presencial, sem saber se os seus clientes teriam ou não facilidade nesse acesso. Como nós já falamos aqui, doutora, artigo 5º do ato 11 do TST e artigo 3º, parágrafo 3º da resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça. Aquela parte, o advogado, que questão prática ou técnica não conseguia acessar, basta requerer e alegar isto para que o juiz adie o ato processual sem causar qualquer prejuízo às partes. Tá, eu acho que já nos aproximamos daqui de 1 hora. Eu não gosto de ultrapassar o tempo para não atrapalhar ninguém. Eu só queria pedir, mais uma vez, colaboração. Todos nós somos indispensáveis à administração da justiça. Juízes, advogados, servidores, procuradoras. Então, já que todos nós somos indispensáveis a essa administração, e de fato o somos todos, vamos dar as mãos e atravessar esse momento de tormenta, que eu tenho certeza que, com todo respeito às famílias que perderam seus entes queridos, mas após esse período, eu tenho fé e certeza que conseguiremos chegar a um bom ponto, desde que haja essa união e essa colaboração. São essas minhas palavras finais de agradecimento a todos, a vocês dois, especialmente pelo convite, e a todos que nos acompanharam até agora. André, pode falar.
Guilherme Scofield me fez uma pergunta direta aqui, né? E eu vou só responder e depois já também fazer minhas considerações finais. Se existe algum estudo tecnológico para tentar impedir que a parte que está na sala de sessão consiga realizar a filmagem online desta sessão para transmissão em tempo real. A gente não tem hoje na presencial, né? Nada impede que a parte ou o advogado que esteja ali na audiência presencial não esteja ali transmitindo em tempo real para o lado de fora, para a sala de espera do lado de fora. Né? Então, segurança 100% a gente não tem nada na nossa vida. Que eu saiba, não tem nenhum estudo tecnológico para isso. Agora, veja, da mesma forma que acontece na presencial, de alguém poder estar ali, às vezes, né, é uma pessoa, é um estagiário que está, né, alguém indicado pela parte que está ali, a pretexto de assistir, gravando tudo e colocando para o lado de fora, nada impede que isso aconteça também na tela presencial. Mas eu te digo, isso aí vai ser... qual o índice disso acontecer, né? Qual a probabilidade disso acontecer, considerando que quantas pessoas nesse universo têm esse conhecimento tecnológico para fazer isso? A gente está vendo a dificuldade para o uso de uma ferramenta tão simples como o Google Meet. Imagine toda essa manipulação para você conseguir, ao mesmo tempo que está ali conectado, ainda gravar online e transmitir externo, né? Tem que ser alguém com conhecimento profundo aí de tecnologia. Mas, então, só fazendo minhas considerações finais, né, porque já chegamos no horário, agradecer o convite, Cairo, foi um prazer estar aqui com vocês dois, meus queridos amigos, duas pessoas que eu admiro imensamente, né? E a gente concorda aí um monte de coisa, em quase tudo. E pedir, mais uma vez, aí, reiterar o pedido de Adriano, tentem, porque vocês só vão saber, a gente só sabe se é bom ou ruim quando a gente vai lá e tenta, né? Então, por favor, pelo princípio aí da colaboração, tentem, né? Vamos tentar fazer essas audiências que vai ser para o bem de todos. Exatamente. Justiça também. Eu também reitero o pedido de aplicação do princípio da colaboração, que sem ele a gente não vai conseguir fazer essas audiências, e também pelo princípio da lealdade processual, que ele vai estar bem mais presente, vai ser bem mais necessário nessas audiências telepresenciais. E, no mais, agradecer a presença de vocês dois aqui, que são colegas que eu também gosto muito, que tem a maioria das ideias nossas coincidem, e também agradecer as pessoas que dedicaram um pouco do seu tempo hoje, em pleno sábado, para ouvir a gente aqui. E é isso aí. Com essas palavras finais, eu encerro e bom dia para todo mundo.